disso que eu vou falar. Vou estar falando um pouco de exemplos, casos entrelaçados a esse tema sobre em cima de imobiliário, mas muito mais voltado para o meu próprio trabalho, que eu conheço melhor do que nada, mas sempre entrelaçado a esse tema. Eu decidi começar essa conversa hoje com uma foto de um post que tinha esse texto na Praça Mauá. Não sei se vocês estão conseguindo ler isso, na Praça Tiradentes, desculpa. Foi uma exposição do Rio Mais Design em 2011, 2012, e eles pediram para a gente envelopar os postes da Praça Tiradentes. Na época a praça estava sendo aberta, tinha perdido aqueles gradis, tinha toda uma revitalização da Praça Tiradentes, e a gente, cada designer carioca, alguns designers cariocas fizeram essa frase. E aí a frase que eu fiz era uma frase sobre design, aquelas perguntas super difíceis, né? Você trabalha com isso por anos, décadas, aí na hora você tem que responder o que você faz, o que é o design. Aí cada um dá uma resposta. Então aqui eu coloquei: está vendo esse poste? Isto é design. Vê os carros que estão passando? São fruto do trabalho de designers. Vê o desenho desse piso? Tem design aí também. Olhe para seus sapatos, também foi pensado por um designer. O designer está em todas as partes. Então acho que eu tinha, na realidade, isso tinha ficado muito esquecido na minha cabeça, e mais ou menos recentemente eu nem tinha essa foto, não é minha, ela apareceu nessas mídias sociais, aí alguém postou, marcou, ficou um pouco viralzinho assim, e eu lembrei e resolvi começar por aí, né? Quer dizer, a gente, volta e meia, a gente está dando entrevista, conversando sobre isso, a gente vê uma questão muito perene e transversal do design hoje. Quer dizer, a gente pode dizer que está em todas as disciplinas hoje, conecta todas as disciplinas hoje. Não há nada que a gente faça hoje que não tenha design. Um design, claro, num senso muito amplo, que é um entendimento mais ou menos novo, né? Eu acho que é isso que eu quero passar um pouco aqui. Vou falar de alguns casos, alguns modos que esse design transforma nosso ambiente ou transforma nosso modo de operar. É claro que a gente poderia conversar por horas e horas, porque são muitas nuances e muitos modos de enxergar e falar sobre esse tema, né? Só de curiosidade, essa foi, nessa exposição tinha esses, aqui não tem aquele laser, não, tem os postes da Praça Tiradentes e alguns postes durante a montagem envelopados, com a frase no meio. E esse foi o grafismo que a gente propôs na hora, que aí, enfim, não vou me estender um pouco na história de como a gente chegou aí, era mais para trazer a frase mesmo e só falar que essa exposição existiu mesmo, né? Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Léo Latavo, sou um dos sócios da Latug, uma empresa de imobiliária que existe oficialmente há uns 13 anos, mais ou menos, talvez parar para recontar isso. Nós estamos com um stand aqui, que vocês devem ter visto. Eu sou arquiteto e urbanista de formação, tenho mestrado em arquitetura em Londres, numa época que eu morei há praticamente 10 anos. Eu praticamente não tenho nenhuma experiência profissional no Brasil. Eu me formei, fui morar em Londres e fazer mestrado e trabalhar, e nunca trabalhei com design também, nunca tive nenhuma formação com design de imobiliário, nada disso. Toda a minha formação é voltada para arquitetura e urbanismo. Eu sou professor da PUC de arquitetura e urbanismo também, mas meu escritório é predominantemente de design, vai entender, né? Mas eu estou falando isso só para deixar claro que durante a minha fala aqui, vocês vão perceber que a gente procura ter dentro do nosso modo de operar, do nosso modus operandi na disciplina de design, a gente procura ter um espectro muito aberto. Então, obviamente, isso aqui é um pouco do meu dia a dia, né, recheado de desenhos, papéis por todo lado, croquis. E essa aqui é a primeira peça, ilustrando um pouco do meu trabalho agora como designer da Latug. Essa é a primeira peça, esse enorme nó aqui que dá para sentar, foi a primeira peça da Latug. Foi uma peça que eu fiz com meu sócio Pedro Mundo, que não está aqui hoje, que foi feita mais ou menos em 1999 como um hobby,
não tinha nenhuma expectativa, nenhum objetivo de fazer uma empresa de modas. A gente fez isso de brincadeira. Aquele croquis ampliado que está ali, isso é uma exposição aqui no Porto, alguns anos atrás. Aquele croquis ampliado foi um croquis que eu mandei por fax para o Pedro em 1900 alguma coisa, para ver se ele topava fazer, né? A minha relação com o Pedro, que é um grande amigo meu, de época de faculdade, a gente teve uma relação que começa muito ligada pelas artes plásticas. Eu tenho uma produção de esculturas e uma produção de pinturas, e a gente começa a achar um meio termo a partir desse ponto, um meio termo de trabalho comum, que foi esse nome. E que ficou anos guardado, escondido, a gente não sabia o que fazer com isso, tinha medo de ser copiado, e a empresa mesmo, a nossa atividade profissional só começou mais ou menos uns 5 anos depois, tá? Muito por encorajamento dos amigos, de alguns jornalistas, de pessoas que tiveram acesso a ver esse produto. Tá? E como eu estava falando, a minha formação e a minha visão de design faz com que a gente tenha um trabalho calcado muito na interescalaridade. Ou seja, esse é o nosso menor produto. Eu peguei uma foto aqui do menor coisa que a gente fez, que é um pingente de uma peça nossa, e outras coisas que acontecem lá, que são, por exemplo, um plano urbanístico, que a gente tem alguns planos urbanísticos para a cidade do Rio de Janeiro, é uma vontade nossa, obviamente não foi executado. Esse, no caso, talvez vocês tenham visto uma época no jornal, quando a mídia, como apareceu, é um projeto de um planejamento de um transporte hidroviário na Lagoa Rodrigo de Freitas, com paradas, etc. Isso foi extremamente detalhado. Depois a gente levou adiante um estudo para um projeto hidroviário no Rio de Janeiro inteiro, na cidade inteira, que é maravilhosa. Eu poderia fazer uma palestra só sobre esse projeto. Mas a conversa hoje não é essa. A conversa hoje é para falar um pouco da questão do design como elemento transformador, como agente transformador. Eu separei aqui alguns modos de entender isso, tá? Essa questão. Então, o design, a questão da transformação da matéria, foi a primeira que eu estou colocando aqui, da ressignificação de outros elementos trazidos para o âmbito do design. Então, esse é um slide muito curioso, é um trabalho logo no início da Latugue, que a gente estava realmente completamente investigativo, loucos, pensando situações muito dissonantes com qualquer coisa do âmbito comercial, do design comercial. Isso é uma poltrona, uma maquete de uma poltrona feita de massa de pão. A gente começou a fazer, vamos investigar a matéria, uma poltrona que você pode comer, umas loucuras assim que, obviamente, pela nossa sobrevivência, a gente foi se deslocando disso, fazendo coisas um pouquinho mais vendáveis. São as experiências iniciais que a gente começou, quando a gente resolveu mesmo trabalhar com móveis, começamos a olhar. A gente tem uma série de fotos dentro do nosso ateliê em São Cristóvão, que a gente estudava tudo. Eu tinha cabelo naquela época ainda, o cabelo do Pedro era preto, hoje é branquinho, quase isso, né? Isso é uma das primeiras peças que a gente fez na época, falando de ressignificação da matéria. A gente começou a coletar em marcenarias sobras, né? E sobras de madeira, de modo irregular. A gente começou a sistematizar um molde de modo que a gente pudesse fazer uma poltrona com isso, totalmente reaproveitado. E essa surgiu a poltrona retalho. Essa peça é de 2004, eu acho. Então, a peça que ela tem uma estrutura de metal, enfim, esse assento de vários tipos de madeira. Cada peça é única, porque a combinação das madeiras leva a um resultado diferente, e a gente tem esse fascínio por essa questão da textura, das costas, enfim. Foi uma peça um pouco que já mostrava um tipo de trabalho que a gente fazia na época, muito ligado à artesania e à questão da manufatura e um pouco a um termo que a gente vai tocar depois, que é o design e arte, né? Falando sobre esse tema, sobre a transformação da matéria e ressignificações, obviamente eu quero falar um pouco de outros designers também, não só do meu trabalho aqui. Fica muito claro que tem uma série de exemplos aqui no Brasil, é muito forte a questão desse modo de pensar o design, né? Esse é o Domingos Tortora, não sei se vocês conhecem,
ele trabalha bem no interior de Minas, e o trabalho dele é todo voltado para uma pesquisa com a reciclagem de papel, descobrir a forma dele para fazer umas pastas com papel e através de prensas e de técnicas que ele mesmo inventou, fez móveis maravilhosos, extrusões, enfim. Um clássico caso, de um dos melhores casos do Brasil de trabalhar a materialidade de uma maneira única no mobiliário. E aí, uma breve pesquisa sobre o tema, você começa a ver peças que acho que vocês são familiares, peças dos irmãos Campana, que trazem um uso completamente distinto e subvertem o uso original de objetos do cotidiano. Outros, essa é uma peça da Mameluca, designers aqui do Rio de Janeiro também, que usa uma fita, isso parece um velcro, mas é uma fita hospitalar, e eles através de uma estrutura com uns balões infláveis, eles fazem umas luminárias, e depois os balões são desinflados e ficam as formas, né? Completamente inusitado. É claro que a gente vê esse tipo de atuação no mundo inteiro um pouco, mas eu acredito que no Brasil, mais ainda, é um tema muito forte. Eu acho que muito pela que a gente tem essa cultura da gambiarra, a gente tem o pouco recurso, né? A gente é inventivo, né? Então a gente sabe trabalhar com pouco, né? E cada peças incríveis, o Zanini, Léo Capote, Carol Gai, Quatro Cantos do Brasil. E se cada pesquisa que a gente faz disso, a gente vê a quantidade de maneiras de pensar o mesmo tema, e desde muitos designers cariocas, inclusive, que é muito bom ver também trabalhando esse tema, né? Nós, lá dentro da Latug, um pouco dentro dessa linha de pensamento, ela tem irradiado muito de 2, 3 anos para cá para um trabalho mais artístico, mais bidimensional. Como eu falei, minha relação profissional com o meu sócio começa muito no campo das artes, né? E ao longo desses anos, a gente, por fazer tantos protótipos, ser um designer, uma oficina de design de mão na massa, né? A gente tinha tantas sobras e tanto material valioso que ia se acumulando, que um dia a gente começou a requalificar, a ressignificar eles. Então, emoldurar, colar, pintar, dar um novo olhar neles, e ganharam novos usos sem função, né, claro, né? Então eles foram para a parede e criaram todo um novo setor para a gente, que está funcionando muito bem. Nosso ateliê, vocês estão todos visitados, convidados a visitar. Essa é uma foto lá. E engraçado que significa, após 10 anos de trabalho junto, que a gente volta um pouco à nossa origem, da nossa parceria, que era ver artes plásticas, né? Isso aí é um ensaio que eu acho que é do Multishow, se não me engano, mostrando um pouco como é que é o trabalho. Então, no nosso ateliê ficam muitas essas peças em cima das mesas, e a gente vai passando durante o dia, junta um pouquinho, vai achando conexões, e é um trabalho muito agradável. No meio do estresse do dia a dia, que às vezes as pessoas acham que a gente só trabalha, né, numa situação muito positiva, mas tem a questão do dia a dia, dos e-mails, dos problemas, né, da contabilidade, tem tudo isso. Isso aí é uma área de escape para a gente, né? Então isso é um pouco das mesas do escritório, como funcionam hoje, né? Para cada uma dessas eu posso dizer, isso são partes de uma luminária, são os cortes que a gente faz na luminária, sobram essas peças que viram quadros, e que obviamente todas essas já foram vendidas, já não estão mais, são peças únicas, né? Então um trabalho tipicamente de colagem, né? Por exemplo, essa aí isso são uma série de erros, os erros viram muitos quadros, de tentativas e protótipos para fazer uns pilões que a gente fez, um dos objetos que a gente lançou há uns 3 anos atrás, aqui mesmo nesse evento, e também umas embalagens do aromatizador de ambiente que a gente lançou também, mais ou menos ao mesmo tempo. E tudo que deu errado foi requalificado num quadro ótimo, não vira lixo. A gente tem uma vontade, né, um objetivo de trabalhar com lixo zero. É claro que isso é um pouco utópico, seria uma mentira falar que estamos trabalhando com lixo zero, mas a gente conseguiu uma redução muito radical do nosso lixo e a requalificação dele, né?
trabalho tridimensional também tem acontecido nesse campo das artes, né? Isso aí são peças também, partes de protótipo. Essa peça aqui do meio, por exemplo, são peças que foram descartadas do primeiro protótipo da poltrona Ipanema, que está lá no nosso stand, né? Essa poltrona, ela está aqui porque ela está comemorando 10 anos, tá? A gente trouxe lançamentos e trouxe essa poltrona que comemora 10 anos. Então essa peça, ela ficou guardada em caixas e em cantos do nosso ateliê por praticamente 10 anos, até virar, a gente devia ter umas 20 ou 30 delas, até virar quadros e parar na casa de alguém imediatamente, e a gente pensar, por que a gente esperou tanto tempo para fazer isso? Enfim, tá aí a poltrona, tá aí outras partes da poltrona transformadas em esculturas. Essa aqui a gente cortou, entrelaçou, enfim, as possibilidades vão se abrindo, né? Essa é a grande transformação aqui, né? Isso é um pouco, só para dar um insight, isso é um pouco das peças já nas lojas, galerias, showrooms, né? Isso foi o lançamento, uma época a gente começou a ocupar o espaço das lojas de móvel, lojas que tinham uma cara de galeria, que trabalhavam em parceria com galeria, mas a gente queria trazer as obras de arte que estivessem em diálogo com as peças, então a gente poderia realmente relacionar o móvel e a peça e as obras de arte de uma maneira muito clara. Isso é um pouco onde essas peças vão parar. Aqui também um outro peça lá no fundo. Vou falar um pouco depois disso. Essa é uma casa que a gente fez os quadros, os móveis, a arquitetura, enfim, a gente vai conversar sobre isso depois. Uma outra qualidade, vamos dizer assim, transformativa do design brasileiro, a gente vê muito em ações sociais que são feitas com muito sucesso, com fruto de muita parceria com instituições tipo Sebrae, enfim, Senac, Comércio, etc. Num país que está precisando de transformações sociais, que está precisando de certos empurrões, né? Um dos expoentes dessas transformações e dessas ações foi o Renato Imbruise. Renato Imbruise é carioca também, mas ele não anda muito pelo Rio de Janeiro, não. Ele anda por esse Brasil todo. Esse foi um dos primeiros projetos dele, em Moquém, uma comunidadezinha, assim, um povoadinho de Minas Gerais, que tinha a cultura das tecelãs, da tecelagem, se perdendo, as mulheres começando a abandonar isso e trabalhar como empregadas domésticas, com outros tipos de serviço, isso se desvalorizando, num local numa situação que elas tinham um domínio técnico muito grande, muitas com muito domínio disso, mas fazendo produtos com pouquíssimo valor agregado, às vezes fazendo só as coberturas para a comunidade local, etc. O trabalho do Renato Imbruise e de outros, como a Heloísa Croco, o Tinelu, enfim, a gente tem alguns que trilharam esse caminho brilhantemente, foi justamente trazer o olhar, não tocar na questão técnica deles, mas e sim potencializar isso, trazer um olhar novo, trazer o olhar do design, trazer uma série de novos usos aos produtos, ideias, atravessar ideias, conversar com eles e fazer com que esses produtos tenham um interesse nacional, mundial, urbano, de uma população mais urbana. No caso aqui, por exemplo, isso é um exemplo que ele começou a trazer sementes locais para dentro da tecelagem, começar outros materiais, uma questão muito vernacular, assim, mas muito inventiva e com potencial enorme. O trabalho do Renato Imbruise e dessas ações de Sebrae não se limita a só dar as ideias e fazer o produto ficar bonito, né? Existe toda uma ação de gestão que vem junto com isso, gestão do negócio, de dar continuidade. Então o trabalho, ele vem, ele potencializa, ele entende, orienta e sai, e aquilo fica. E a comunidade volta de novo, ganha um novo fôlego, um novo olhar, e é maravilhoso. Temos muitos desses, tá? O Renato foi até para a África, várias coisas dessas. Então quem quiser saber, é um nome, quem não conhece, talvez todo mundo já conheça o nome do Renato Imbruise, mas é fantástico. Talvez o melhor caso de transformação que eu possa falar aqui agora, a gente poderia também fazer uma palestra só sobre isso. Aí um pouco do cenário, e aí o trabalho começa a dialogar com alta costura, com galerias, enfim, um valor agregado enorme colocado simplesmente por uma
por um breve período de orientação, de ação, de educação. Outros exemplos, esse é um exemplo aqui no Rio de Janeiro, na Rocinha, Copa Roca, Rocinha tão falada nessas últimas semanas, tão precisando de coisas assim. A Copa Roca já é uma ação diferente, na essência igual a do Renato, mas é diferente pela geografia, quer dizer, é uma ação que tem uma localidade fixa, que no caso da Rocinha ele não trabalha em vários locais, e é contínua, né? E produtos fantásticos saíram da Copa Roca, muito também ligados ao trabalho, principalmente o trabalho feminino de tecelagem. São peças que foram lançadas pelo Fernando Jäger, que está aqui, inclusive, né? Tiveram bastante sucesso, já tem uns aninhos isso, né? Então, por aí. Esse é um caso, vou falar um pouco de um pouco como a gente trabalhou em cima desse território também. Essa maçã na realidade, essa foto dessa maçã é lá no Paraná. Né? No Paraná tem umas comunidades, tem muita plantação de maçã. E isso aqui é uma foto da poda anual da macieira. Todo ano a macieira tem que ser severamente podada para ela de novo render frutos e uma nova colheita. Então isso é podado queimado, geralmente queimado, ou então às vezes tem usos muito secundários. Né? Essas artesãs lá no Paraná, em Palmas, começaram a testar os cortes com essas peças e fazer esses caquinhos, esses mosaicos com as partes os galhos da macieira, né? E elas colavam em cima de placas de MDF, chegaram a aparecer em alguns projetos por aí, algumas peças de revestimento de parede, e a gente teve uma conversa muito patrocinada pela Matéria Brasil e por outras ações de associações de design. É muito bom que não é fácil encontrar essas pessoas, então a gente precisa de ações institucionais às vezes para isso, né? E a gente começou a conversar sobre a possibilidade de fazer essa colagem sobre tecido, sobre superfícies não rígidas, para poder trazer para o âmbito dos móveis, né? Isso foi um projeto embrião na época, e elas foram a fundo tentando trabalhar as colas certas, a maneira certa de operar para trabalhar em tecido. A gente fez esse puff. Na época, a ideia inicial era fazer com todos os materiais sustentáveis, a espuma ia ser de fibra de coco, e a estrutura interna de laminados de bambu, depois estamos usando pneus velhos. A gente não usou tudo isso parcialmente, não de maneira integral, apenas parcialmente, mas o puff saiu. Ficou uma delícia de tocar, o toque dele, daquela superfície era incrível, né? Abriu uma frente nova para essas artesãs, né? Que saiu só do campo bidimensional das paredes, né? Aí está o puff exposto numa mostra da Rio Mais Design, se não me engano, em 2012, no MAN, no Museu de Arte Moderna. Acho que muita coisa dá para se falar disso, né? O fato de estar no MAN já mostrava também uma transição do interesse do design já chegando nos museus, né, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que hoje tem um curador de design, tem exposições de design dentro do museu depois de décadas e décadas sem ter um curador de design, apenas de artes plásticas. Então, muito simbólica essa exposição, talvez tenha sido uma das primeiras exposições de design, não foi uma exposição individualmente, foi uma exposição coletiva, com vários designers explorando essas materialidades também. Transformação, né? Uma outra transformação que ficou muito clara para a gente, que é muito latente no nosso trabalho, é a questão dos processos, seja os processos produtivos, seja os processos de criação. Isso é uma foto de uma máquina de CNC de 2 eixos, né? Essas máquinas computadorizadas que cortam madeira, hoje você bota um arquivo de computador, ela vai lá e corta uma chapa, né? Essa é uma máquina que há 10, 15 anos atrás era uma super novidade. Hoje já é uma coisa trivial, né? Que você vai encontrar aí até nesses sites de máquinas usadas, eles devem encontrar relativamente barato, né? Na época, a gente propôs uma série de estratégias para algumas fábricas que a gente estava trabalhando. A gente trabalha prestando serviço para muitas fábricas grandes, principalmente no eixo sul, interior de São Paulo, tem uma capacidade de fabrico enorme. Essa fábrica que a gente propôs, esse desenho, ela era uma fábrica que tinha essas máquinas, mas ela usava de uma maneira muito, vamos dizer assim, quase primitiva. Ela não precisava dessas máquinas, ela não sabia o que fazer, não sabia explorar o potencial dessas máquinas.
Então usava máquinas que poderiam fazer desenhos muito sinuosos, muito curvos, mas ela usava para fazer furos em portas e coisas muito simples, né? A gente trouxe na época uma estratégia de trabalhar uma série de móveis fatiados e de peças encaixáveis. Aquele desenho resultou nessa cadeira, que potencializou muito esse tipo de o uso desse tipo de máquina, né, dessa CNC. Isso agora é uma história um pouco até mais, já se passaram mais de 10 anos, então não tem um sabor tão grande de novidade hoje, já ficou dominado no geral por muitos designers, muitas fábricas, mas foi uma novidade que veio. É engraçado que essa máquina que estava nessa fábrica, naquele momento obsoleta, obsoleta não, subutilizada, desculpa, ela, meses depois, ela ficou totalmente ocupada, obrigando a fábrica a comprar outras máquinas iguais, porque ela já não dava conta do serviço devido à demanda que esses produtos tiveram no mercado, né? Então essa estratégia que eu chamo desses planos seriados, a gente usa muito até hoje. Todas essas peças são cortadas estritamente à máquina, sem intervenção manual nenhuma, a não ser na pintura, no fino acabamento do marceneiro, e são todas peças encaixáveis, e que tem funções de assentar, luminárias. Essa é uma fruteira, vocês podem ver a versão dela de outra cor aqui no nosso estande também. Essa é uma outra cadeira também que também fez bastante sucesso, a cadeira Pantoche, tá? Mas o tempo passou, né? E agora, de uns aninhos para cá, a gente entrou na era dessas mesmas máquinas que tinham dois eixos, elas cortavam só assim, né? E elas começaram a virar robôs e cortar um pedaço de madeira de qualquer lado. Então eu posso pegar esse bloco de madeira, e vocês já devem ter visto alguns vídeos no YouTube que essas máquinas são capazes de fazer. E essas máquinas, elas já não são mais aquelas peças que você só vê no vídeo do YouTube. Elas estão chegando nas fábricas, As fábricas precisam agora de respostas de projeto para isso, para usar todo o potencial, né? Então esse tipo de estratégia de peças muito complexas, peças de madeira que fazem torções e abusam da curva de uma maneira muito tridimensional, começou a ser uma resposta natural para essa máquina, até porque a gente tem sofrido muito a questão da cópia. A cópia tem sido muito a cópia de outras fábricas copiando nossos produtos. Então a dificuldade de fazer o produto começa a ser uma demanda. A gente precisa fazer produtos que, entre outras qualidades, ele seja difícil de ser copiado, né? Então, essa necessidade de trabalhar esse tipo de morfologia nos levou a ter que reinvestigar nossos próprios processos de criação, de como a gente faz lá dentro do escritório, porque no final das contas a gente tem que entregar para a fábrica um arquivo digital, um CAD, alguma coisa que ele possa apertar um botão e fabricar, né? Então não é só ter a ideia, o que eu quis dizer faz isso, você tem que entregar realmente um arquivo que é muito complexo, né? Essa poltrona é a poltrona surf, tá? É uma poltrona que a gente usou toda essa técnica da CNC, desse braço robô de 5 eixos. Ela está ali no nosso estande também, um lançamento, tá? Vou falar um pouquinho como ela influenciou a gente. A gente resolveu começar essa poltrona de uma maneira muito primitiva, sem desenho. E a gente e a gente faz muito isso, começa com um pedaço de papelão, vai estudando de uma maneira que parece muito tosca, mas eu faço questão de mostrar porque essa é a verdade do projeto. Então, um pedaço de papelão que a gente vai estudando e cortando e revendo proporções, nesse momento não pode nem sentar, vai se transformando em pedaços de MDF, todos remendados, porque a gente vai buscando as proporções, buscando a ergonomia. Então, as estratégias nesse momento tem que ser todas as peças não estão muito coladas, elas estão soltas para você esticar, puxar, rever. E ela foi se materializando aos poucos, vários protótipos estão sendo feitos para materializar ela. Essa poltrona ela foi feita inicialmente essa aí já vou falar sobre isso já. Isso são as peças tomando uma forma mais real agora, né, do que ela realmente é. Tá? Essa peça, como era a poltrona surf, ela foi feita em poliuretano, shapeada por um shaper de prancha de surf mesmo. Ela tem a mesma construção, assento encosto uma prancha de surf. Tá? É um pouco do dia a dia no ateliê. E esse foi o lançamento que a gente fez na época. Esse assento encosto, a gente fez o lançamento 2 anos atrás dela. Essa é uma série limitada que é a poltrona surf shapeada por um shaper mesmo, de resinar e etc. Mas ainda assim,
Se você olhar o detalhe do braço, a gente tem o pé, o braço lá em cima e uma peça de conexão. Isso não era o que a gente estava querendo. A gente estava querendo justamente potencializar esse método construtivo, então fazer com que essa peça fosse uma coisa só, fosse uma forma só. Isso aí foi feito dentro do nosso ateliê, feito à mão, né? Então ele trazia uma certa carga ainda rústica, ainda primitiva no modo de operar. Mas para a gente fazer isso, a gente teve que voltar atrás e teve que trabalhar de uma maneira mais primitiva, que foi fazer uma modelagem com massa, uma massa de modelar exatamente como a gente queria essas formas, né? Porque qualquer material muito duro não ia deixar que a gente chegasse onde a gente quer. Então, o estudo de proporção, etc., foi potencializado ao máximo, chegamos exatamente onde a gente queria. Uma vez que a gente tinha isso, como é que a gente faz para transformar isso num desenho? Uma dificuldade enorme, uma peça completamente orgânica. Como é que a gente transforma isso num arquivo digital? E aí a turma lá, muita gente jovem lá na nossa equipe, começou a pesquisar. A gente poderia comprar um scanner 3D de 30 mil reais ou tentar algum outro jeito. E eles acharam o seguinte jeito, a equipe. Isso aí, acharam um software pesquisando, que a gente começou a bater uma sequência de fotos dessa peça girando, de todos os ângulos. São fotos do mesmo braço, né? E essas fotos vão para um software, ele mapeia cada quadradinho desse aqui, é a foto no lugar dela do espaço, né? E ele vai processando e vai criando aquela mancha ali de pontos ali no meio, que é o braço, tá vendo o braço ali se materializando digitalmente, né? Um processo o computador passava a noite rodando esse negócio, né? E aí tinha uma série de procedimentos que o braço ia ganhando uma forma, né? E para a gente poder depois gerar um arquivo digital. Hoje é o momento que a gente está, mais ou menos esse que a gente conseguiu fazer. É claro que a gente vai estar chegando em breve, a gente teve que manipular muito depois esse arquivo, porque ele não tinha a maneira correta, ainda ele tem muitas imperfeições, mas acho que em breve qualquer garoto de 13, 14 anos vai estar fazendo isso com um software qualquer, vai ser uma trivialidade, enfim, né? Mas ele está trilhando o caminho. Essa é a Poltrona Surf, aí agora, como está aí, ela agora foi lançada em couro, uma série em couro, ela tem umas molas embaixo, toda macia, ela tem uma referência ao surf, ao esporte, a essa coisa do movimento, né? Gente, estou falando rápido porque tem pouco tempo, tem que colocar muito conteúdo aí. A transformação transversal, né? O que eu entendo com isso? Eu vou falar direto, porque vocês vão entender o que eu entendo, o que eu imagino com isso. Isso acontece muito no nosso trabalho. É quando um produto começa de um jeito, ele vai alimentando outros usos, outras escalas e numa linearidade de pensamento que está atrelado. Então, isso é um projeto do buffet que a gente fez alguns anos atrás. A ideia atrás não era um buffet, desculpa, era um móvel de TV, né? E a ideia desse vazado, além de ficar bonito, é que você pudesse fechar e os aparelhos que estão ali atrás, o controle remoto segue funcionando e ligando e desligando os aparelhos. Então, uma ideia que acabou sendo super copiada, tem um monte de buffet hoje de móvel de som com essa ideia, mas ela começou a irradiar para as outras coisas do dia a dia. O motivo gráfico virou cadernos, iluminação, a possibilidade de atravessar a luz por aí. Isso aí já foi um pouco mais na escala arquitetônica, um biombo que a gente fez em parceria com uns arquitetos. Você vê que a gente começou a tridimensionalizar ele, e ele ganha uma questão um pouco mais realmente escultórica nesse sentido, né? Virou uma parte de uma casa que a gente fez na Gávea, na Rua dos Oitiza, alguns anos atrás. Isso é a fachada de trás da casa, vocês nunca vão conseguir ver isso, mas na fachada da frente, essa é uma foto dela quase construída, tinha esse muxarabi, né? Que é quase aquele nosso REC de TV ampliado, né? E que dá uma privacidade à casa, uma proteção solar sem perder a luz, né? Então, um pouco dos detalhes desse painel, né? E aí, só um pouco mostrando, né, nessa transformação transversal. Eu falei uma ideia de um móvel virou iluminação e acabou virando uma casa, virou um biombo. Isso aqui são os painéis, o teste do painel sendo cortado numa máquina de CNC. Aqui dentro, essas peças, obviamente, essas peças parecem metade de um grão de café, elas ficam de sobra, né? Aqui nas sobras a gente fez esses cortes aqui, vocês vão ver agora esses desenhos dentro do corte, são as peças que a gente foi usando para fazer dentro do corte, utilizar para fazer coisas tipo, não sei se dá para ver muito bem aqui, mas isso é na fachada,
o local onde você coloca as cartas, onde o quadro de gás, luz que fica na fachada, né? O interfone, tudo integrado, né? Então a nossa fachada tem toda uma questão de todos os elementos, até o mínimo detalhe integrado. Então a gente fez desde a arquitetura total até o númerozinho da porta pensado integrado, né? As sobras sofreram uma série de transformações. Esses são projetos para dentro da casa já, móveis. A gente, como cliente, foi olhando tudo que a gente podia fazer, desde estantes, arandelas, fruteiras. Algumas fizemos, outras não. Está aí a fruteira, é um produto hoje nosso, né? Tá um carrinho recentemente, agora eu embarquei num mundo mais infantil, assim, vamos dizer. Então esse é um carrinho para puxar criança também, todo feito com essas peças. E obviamente obras de arte que a gente segue fazendo, que tem elas aí aparecendo aí de maneiras diferentes, né? E segue a transformação transversal. Em peças dessas, sabe-se lá o que a gente vai fazer. Outro caso que nos leva a esse tipo de transformação aconteceu com a Pantoche. A gente, além do case ter levado a gente a fazer, né, poltrona, cadeirinha infantil, banqueta, milhões de cores, etc., a gente também foi instigado a investigar ela de outras maneiras, com um mobiliário mais urbano, mais escultórico, de outra escala. Miniaturas também, que a gente tem miniaturas de vários nossos móveis. No caso dessa miniatura, por incrível que pareça, surgiu antes do produto. A miniatura foi um estudo que a gente fez para entender os encaixes dele, mas ela acabou inevitavelmente virando produto, que essas pecinhas são sempre encantadoras. A gente tem uma série de camisetas, uma série de desmembramentos desses produtos que mostram bem essa transformação transversal. Artigos de papelaria, com uma parceria com a Papel Craft, que tem os desenhos dos móveis nas capas. Um pouquinho nisso. O pingente que eu já mostrei, que foi a nossa menor peça também, um desses desmembramentos. Começa a gente falar de escala de novo, né? Loucuras, viagens que a gente faz no dia a dia. Isso são ensaios fotográficos com um bonequinho de maquete colocado embaixo da cadeira, uma luz, e vamos ver qual a qualidade do espaço arquitetônico que isso nos traz. Isso é uma retroalimentação, não são exercícios sem fim específico, é só uma coisa da gente, poxa, deu vontade, vamos fazer, vamos ver no que isso dá. Até ações tipo, né, parte dessas vontades, né, construir uma poltrona gigante. Quem teve no evento aqui no passado, talvez tenha tido a chance de sentar nessa poltrona e de bater foto. Isso foi uma ação com alunos do Senac, todo esse pessoal são alunos do Senac, foi um workshop que a gente fez de 2, 3 meses com 23 alunos, dentro da oficina montando isso. Foi uma ação muito legal, foi montada totalmente de uma maneira low-tech, né, numa máquina, uma serra de fita, sem máquinas computadorizadas, né? É claro que a experiência nos leva muito... Ótimo, obrigado. A experiência nos leva muito pela questão da escala, a descobrir novas dificuldades, abrir novos caminhos para a gente poder seguir transformando nossos processos, né? Isso aí é uma foto no meio lá, com a cadeira emborcada ainda. Essa foto me fez lembrar justamente a foto daqueles bonequinhos, um pouco, né, a gente se viu como aqueles bonequinhos de maquete que eu mostrei na foto anterior, um pouco da gente almejando essa escala arquitetônica dessas formas de madeira sinuosas, né? Quem sabe daqui a um tempo eu vou estar fazendo uma palestra sobre uma casa com essa técnica toda construída assim, seria ótimo, né? E isso foram as sobras que foram sendo geradas durante esse processo, os cortes de chapa, peças muito grandes, e pilhas de sobra, uma situação que durante o meio do workshop se tornou um problema, uma situação incômoda para todos, né? A gente logo começou a investigar junto com os alunos o que pode ser feito com essas sobras. A gente começou a criar um painel. Nessa época, nosso workshop calhou de a gente ter mudado nossa oficina, nosso ateliê, tudo de lugar em São Cristóvão. Então estava tudo sendo feito atrás dessas duas meninas ali. Esse painel foi para lá atrás. Eu vou mostrar a mesma foto depois disso aí transformado, tá? Aí o painel ganhando força, peça ali, enquanto a peça ia sendo construída aqui, uma outra equipe ia dando destino às sobras, tá? Isso é uma foto do meu ateliê, do nosso showroom em São Cristóvão, e ali tem uma parte que é o showroom de área externa, que dá, abrindo aquela porta, e dá para a nossa oficina, e está aí as sobras 100% reutilizadas.
Isso foi o dia da primeira montagem e o vídeo institucional que o Senac fez, isso foi na Quinta da Boa Vista, né, um dia de celebração com os alunos, foi super bacana. E claro, as ações são incríveis, além de toda a questão de acadêmica e instrutiva que ela deu, não só para os alunos, mas para a gente também, um super elemento de divertimento, uma super ação de marketing, paramos na capa do jornal e em outros veículos, enfim. E essa peça hoje mora no nosso ateliê, está todo mundo convidado a visitar e bater uma foto lá se quiser, então foi bem, tem um espectro completo aí pra gente, esse tipo de ação. Vamos falar um pouco de transformação do paradigmas, né? Bom, paradigma é aquela situação já estabelecida, né? Que a gente já é uma normalidade, né? Como é que a gente transforma ela? Como é que a gente altera, né? Como a gente altera, não, mas como isso foi alterado, né? Só um segundinho. Bom, vou voltar um pouco no caso que a gente falou da poltrona Pantoche, que é uma das peças mais simbólicas para a gente, né? Foi um parênteses que eu estou fazendo aqui. A Pantoche é a primogênita da série Vira-Latas, que é uma série de móveis que a gente começou essa estratégia de fazer fusões de duas peças, né? Vocês devem conhecer essa peça célebre, peça dos anos 60, uma cadeira do escocesa, também os primórdios do modernismo, né? A gente fez a fusão desse desenho, e a fusão tem todo um conceito que já mostrei em muita palestra aí, não vou falar sobre isso, porque se alguém já viu uma palestra minha vai ficar repetitivo. E isso abriu uma série de questões para a gente, de ordem conceitual, de ordem a gente pode divagar sobre a questão do sincretismo, a questão da cultura brasileira, da mistura de raças do Brasil, etc. Mas não é disso que eu vou falar, não. Essa peça aí levou a uma coleção completa de fusões que a gente fez, que a gente poderia estar falando, inclusive, sobre transformação da forma, mas não vou estar tocando muito nisso, né? Mas a gente fez fusões, por exemplo, de peças como uma cadeira escandinava com a rede, que é, para mim, o móvel mais brasileiro que existe, realmente genuíno, uma peça de design genuinamente brasileira, nativa daqui. Aí criou uma poltrona reggae, que mistura o nome das duas peças, a rede com reggae, assim como a Pantoche mistura canto com Macintosh, né? Um desenho delas misturado. Mas isso, falando da Pantoche, o que eu estou querendo falar não é nem da forma dela, do conceito que está por trás dela, é da mudança desse paradigma. O Brasil vinha, e ainda vem, mas vinha, né, de uma cultura de cópia de peças internacionais, né? Então a gente vê uma série de fábricas, tem uma série de fábricas que a gente trabalha hoje, que trilharam décadas fazendo cópias, pegando peças em Milão, pegando peças na Itália, copiando e reproduzindo aqui. Esse é um site chinês que vende uma cópia que fabrica uma cópia do nosso desenho, tá? É uma empresa chinesa, e isso aqui é outra empresa chinesa que concorre com aquela também, eles devem estar vendendo muito por aí, que copia nosso desenho. Essa é uma empresa francesa que copia o conceito da fusão. Aí eles falam até aqui, eles pegam Werner Panton com Harry Bertoia e a poltrona se chama Pantoia. Até a ideia do nome, então foi completamente copiada. Então a lição aqui, eu trago isso para cá, não é nem uma questão de uma denúncia que eu quero fazer. Eu quero mostrar realmente essa mudança. Deixamos de ser um país de copiar design para ser copiado por europeus, né? Olha que mudança estrutural, né, conjuntural no cenário, né? É incrível isso. Eu acabo sempre mostrando, já que eu não consigo parar que eles façam cópia, pelo menos eu mostro uma cópia na China e falo que os chineses estão copiando é porque o produto é bom, eles não iam copiar coisas ruins, né? Então eu tento usar isso a meu favor. Mas é incrível essa transformação de paradigma, né? Isso vem em conjunto com uma série de ações institucionais também que têm trabalhado com sucesso a internacionalização do design brasileiro.
Então não é só questão de ele estar sendo mais conhecido e publicado fora do Brasil, mas ele está começando a ser comprado, consumido e está ganhando vitrines e está ganhando uma fatia de mercado. Isso é muito legal, né? Essa é uma exposição do Rio Mais Design, se não me engano, 2012 em Milão, tá? Isso é uma parte, a parte nossa. Aqui tem um pedacinho do stand do Guto, por exemplo, do Guto Índio da Costa, né? Então foi uma das ações uma das inúmeras ações que foram feitas, que foram um passinho de formiguinha ali, administrando, trazendo essa nova consciência para o mundo que é o design brasileiro. Pouco a pouco a gente vai ganhando mercado. Esse é um stand que a gente fez ano passado na ICFF, ano retrasado na ICFF, uma das melhores feiras de design de Nova York, tá? Que teve patrocínio da Apex, teve uma série de incentivos. A gente não teria conseguido fazer isso assim, sem nenhum apoio, tá? E fantástico, os móveis hoje, nossos móveis são vendidos nos Estados Unidos. A gente fez 2 feiras, conseguiu agentes, conseguiu achar as pessoas certas para que isso acontecesse, e agora o móvel está lá, tem uma trajetória, só está aumentando. Os números nos Estados Unidos do mercado são inacreditáveis, não os meus números hoje, mas os números do mercado americano são inacreditáveis. Você pega qualquer número de faturamento do Brasil, bota 1 ou 2 zeros, esse é o número americano, tá? Então nessa época, e foi muito interessante essa feira, porque essa tinha sido a primeira edição que a gente fez. Chegamos lá, vamos ver no que dá, e a Apex tinha colocado 6 ou 7 stands de designers, centenas de stands, e os stands dos designers brasileiros estavam assim, um destaque absurdo. Um destaque, a gente se olhava assim e falava, gente, o que esses americanos estão fazendo aí? Estão comendo muito hambúrguer, o que eles estão fazendo? Então a gente tem um mercado nos Estados Unidos, assim, a gente ficou muito feliz de ver. A gente ganhou um prêmio, a Poltrona Pantoja ganhou um prêmio de um dos 10 melhores produtos da feira inteira, né, por uma mídia especializada local. Então, foi muito bom. O fato é que foi muito bom. É claro que muito bom como primeira ação. Não estou dizendo que agora você vai chegar em Nova York e vai estar todo mundo com meus móveis, mas foi muito bom como primeira ação, não só para mim, mas como o design brasileiro. Foi muito bom ver o cenário brasileiro em franca expansão, e os Estados Unidos, nesse sentido, todas as ações que a gente está conversando com a Apex agora estão voltadas para os Estados Unidos, porque é um mercado mais fácil, um mercado que está precisando mais de design que o mercado europeu, que é bem difícil de concorrer. Tem muita gente boa, vocês devem saber, quem trabalha com design sabe que escandinavos, italianos e todo mundo é bom lá, franceses, espanhóis, enfim. Isso também é uma matéria no jornal no jornal inglês Financial Times, né, que eu gosto muito de mostrar, porque esse é um jornal internacional, obviamente, mas é um jornal de finanças, não é um jornal de design. Eu podia mostrar um monte de revista aqui de decoração, de arquitetura, etc. Mas isso tem uma importância muito grande, porque essa matéria não é sobre design, essa matéria é sobre negócios sendo gerados, sobre números, sobre fatias de mercado, etc. Então, muito bom ver o móvel estar sendo publicado sobre esse contexto, né? Então, para mim, é de uma importância fundamental. Uma outra transformação que eu gosto de falar muito como urbanista, né, é da questão do ambiente urbano. Esse grupo de pessoas que aí atrás se reuniu há uns 3, 4 meses atrás no nosso escritório, depois de papos de rua. O que todos têm em comum ali atrás é que são pessoas do mundo criativo e que têm empresas de São Cristóvão. Uns têm empresas mais ligadas à moda, um outro faz colchões ecológicos, o outro dá aulas de marcenaria avançada, o outro tem uma cervejaria artesanal, o outro tem um restaurante super badalado italiano, o outro pega peças em baile, faz não sei o que lá, cada um tem um negócio, tá? E a gente se reuniu para criar o Distrito Criativo de São Cristóvão, né, que vocês já devem ter ouvido falar, está na programação do evento. É uma coisa muito recente, mas que ganhou uma força muito rápido, porque no momento que a gente começou a conversar, foi uma iniciativa que partiu até lá de dentro do nosso escritório de mim, e que eu não imaginei que fosse ganhar tanta força, porque
Em São Cristóvão já estavam todos os personagens desse distrito, todas as fábricas, a indústria criativa é muito forte lá. Então esse é um pequeno mapa que começou a ser feito, e eu acho que eu posso arriscar dizer, sem tanta certeza, mas arriscar afirmar, que São Cristóvão é o bairro que tem a maior concentração de empresas criativas do estado do Rio de Janeiro, pela questão, pelo que eu tenho visto até agora. Tá? Isso é uma parte pequena, esse mapa já está desatualizado, todo dia entra gente nova, tá? Mas eu estou ali, a gente é o número 3 ali no meio, para lá e para cá, e é incrível o que acontece em São Cristóvão. Há um tempinho atrás eu estava no... eu uso muito serviços de São Cristóvão, serralheiros, etc. Eu estava vi uma exposição no Louvre, tinha uma exposição do Dunga no Louvre, uma super caveira enorme, pendurada, de ferro fundido, polida, não sei o que. Ela foi feita ali do lado de São Cristóvão, estava lá na entrada do Louvre, sabe? Então, São Cristóvão é maior do que parece nesse sentido, né? Então, essa ação, obviamente, isso é um pouco dos produtos né, uma pequena fatia do que acontece em São Cristóvão, tem sido surpreendente para todos, tá? A gente tem falado agora os próximos passos após ter feito toda essa conexão e todos esses vários eventos. Aqui tem algumas fotos, esse evento que está na programação aqui da Semana que vem, é o terceiro evento de São Cristóvão como na bandeira Distrito Criativo, tá? Várias das empresas aqui são de lá, inclusive, né? E você surpreende alguns espaços. Não sei se você já viu o espaço da Malha, por exemplo. Parece que você entra lá, parece que você está na Holanda, em Nova York, sei lá, em algum lugar, que sinceramente não parece que nem é São Cristóvão nem é Rio de Janeiro. Então a gente ganhou a capa da programação. Isso até é um fato curioso, porque nessa montagem do distrito eu fui parar com um professor, colega meu lá na PUC, que estava saindo da PUC, estava indo para São Cristóvão. Eu estou indo lá para a tua área, São Cristóvão. Estou indo levar uns alunos para conhecer o Pedregulho, o projeto do Pedregulho, o conjunto habitacional do Afonso Eduardo Reis, um dos marcos do modernismo brasileiro, que tinha sido recém-reformado. Eu falei, como é que você vai lá? Conheço o síndico nasceu lá, mora lá, a mulher dele mora lá, a ex-mulher mora lá, a mãe mora lá, a tia, e ele abre os apartamentos desse pessoal para mostrar. Eu falei, eu vou lá contigo então. Larguei meu trabalho, não fui para trabalhar, fiquei lá e achei maravilhosa a visita. Convidei eles, eu fiz essa visita há umas 3, 4 semanas atrás, convidei o síndico para participar do Distrito Criativo e oferecer a visita como uma das programações do circuito, né, da Semana de Design. O Globo adorou, o Globo vinha me ligar toda hora para saber disso, mas você não quer saber de mim, não, eu quero saber do Pedregulho. Então, eu acho que, assim, situações, né, situações até de uma ajuda importante, uma transformação até social lá dentro mesmo, porque o edifício hoje está novo, está praticamente novo, né? Mas é fato que ele vai começar a deteriorar imediatamente. É um conjunto habitacional que era federal, que já passou por 1000 legislações, e hoje as pessoas moram lá, não pagam condomínio, não teria uma taxa, então não tem manutenção zero no edifício. Então esse síndico, ele pede nas visitas que você leve uma lâmpada. Ele fala, olha, você não dá dinheiro, me dá uma lâmpada. Ele dá uma especificação da lâmpada para ele poder ter um estoque de lâmpada para botar nos corredores, para você ter uma ideia de como a importância, ele está usando alguma coisa para fazer manutenção do edifício. Ele cobrava R$10, às vezes cobra, mas eles falam que alguns moradores acham que ele está se aproveitando da situação do edifício, ganhando dinheiro, etc. Enquanto que ele só quer manter uma coisa que ele tem no coração. Quem tem algum interesse por arquitetura, eu recomendo, é incrível. A vista é incrível do lugar, um ângulo de São Cristóvão, um ângulo, dá para ver, quem é flamenguista vai ver o lugar do novo estádio do Flamengo, dá para ver ali na frente, um terrenão, enfim, né? Falando de São Cristóvão, esse é meu showroom, né? A gente começou a nossa empresa em São Cristóvão, entre 13 anos atrás, sei lá. O Pedro, meu sócio, né, que mora na Inglaterra, ele já tinha um ateliê em São Cristóvão, um trabalho mais artístico dele. E a gente, durante muitos anos, a gente tinha um ateliê em São Cristóvão e um escritório em Ipanema. E recentemente, de um ano e pouco, 2 anos para cá, vamos dizer assim, a gente trouxe o nosso escritório de Ipanema para junto da nossa oficina, em São Cristóvão, nossa oficina de prototipagem, e montou um showroom também, e criou uma operação
que realmente está muito melhor de trabalhar. Nossa empresa tem 10 pessoas trabalhando, então era difícil ter uma empresa com 10 pessoas e 2 sedes, metade da equipe de cada lado, né? Então a gente tem tido agora um cenário de trabalho muito bom. Vou voltar um slide. Se você, ali está nosso painel, se você abre essa porta, sai por aquela porta, ali, está vendo lá atrás o painel, ali aquele cubo com as sobras da Pantoche gigante, você abre aquela porta, você está na nossa oficina, aqui, né, com o pessoal trabalhando, aqui está a Pantoche gigante, ali, e abre aquela porta ali onde tem o RJ, e você está dentro do nosso escritório. Aí um escritório mais convencional, entre aspas, computadores, pessoal trabalhando com softwares digitais, né? Então essa simbiose de trabalho para a gente tem sido incrível. A gente tem uma equipe que trabalha mais com tecnologias digitais, tem uma outra equipe que só tem designers lá, arquitetos. Então a equipe da oficina, da marcenaria, eles não são marceneiros, eles são designers, né, que gostam de botar a mão na massa, e essa equipe está conversando, né? Então alguém faz um modelo digital de alguma coisa, precisa testar, o outro vai na marcenaria, faz um teste, volta, eles conversam. Então é um trabalho que a gente tem achado extremamente proveitoso trabalhar assim, porque a gente vê muitos designers que trabalham assim estritamente no computador, ou muitos designers que trabalham extremamente se metem a trabalhar com a marcenaria em si, e eu acho que essa conversa desses dois mundos é fundamental para o nosso processo criativo, no nosso processo de realmente fazer móveis, né? Isso é um pouquinho mais uma foto do nosso showroom. Isso tudo está aberto à visitação, quando quiserem, por hora marcada, tá? A gente essa semana teve uma galeria temporária também num dos espaços. Essas são algumas peças de design art que a gente faz, peças únicas que a gente faz. Enfim, já palestrei só para falar sobre esse tema, mas eu não posso agora me estender muito aqui. E por fim, para concluir, depois um pouquinho mais dessa década de trabalho, esse é um livro que a gente lançou para contar essa história toda. Tem mais ou menos o que eu falei, contado de outra maneira. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da gente, o livro está vindo aqui na Blux, né, e no nosso stand também, tá? E obrigado.